Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Manos da Bola, episódio 013. Hoje estamos aqui tendo o privilégio, o prazer de receber o nosso amigo Próspero Paoli, professor doutor da Universidade de Viçosa, coordenador metodológico de grandes clubes que ele passou pelo Brasil, como Cruzeiro, Vasco, Atlético Paranaense, Corinthians, também instrutor na Conmebol e na CBF Academy. Seja muito bem-vindo ao Manos da Bola, Próspero. Um abraço, Felipe, a você, a Simone, agradecer aí pelo convite de estar com vocês aqui. Eu entendo que quanto mais, né, nós tivermos programas aqui dessa natureza, né, melhor para que a gente possa cada vez mais propagar, difundir o conhecimento que cada um de nós vai acumulando ao longo das nossas experiências, né? É claro que o copo sempre estará pela metade. O copo não pode transbordar, né? Sim. E ele tem que estar sempre pronto para receber novos conhecimentos, né? Então é muito legal esse tipo de espaço que hoje nós temos, cada vez mais, né? Tendo mais espaços como esse aqui. Então eu fico feliz e sempre que eu posso, né, recebo os convites, procuro aceitar de prontidão, porque eu entendo que é importante para cada vez mais, como eu disse, chegar a mais informações, né, para as pessoas que hoje estão, querendo ou não, em busca, né, de conhecimento, de informação, né? Não que a gente tenha as verdades absolutas, as verdades sempre serão muito relativas no futebol. E são as nossas verdades que nós fomos construindo ao longo desses anos todos. Mas não quer dizer que a minha verdade é a verdade absoluta. Pelo contrário, não tem essa pretensão jamais. Mas nós temos algumas verdades construídas, dada esse tempo todo, né, de trajetória. Mas então é isso, é a gente estar aqui para tentar, nesse bate-papo nosso aqui, passar aí essas experiências, né, acumuladas aí durante esse tempo. Muito bacana, muito bem-vindo, uma honra aí recebê-lo, com certeza vai ter muito a agregar, e eu digo pra gente também, né, porque nós somos ainda pioneiros não, né, somos novinhos, né, ainda estamos engatinhando, né, o Próspero é o cara, assim, que tem experiência, assim, a gente diz no ditado, né, pra dar e vender, mas com aquela humildade, como você falou, né, a gente nunca pode deixar o pote encher, sempre tem que ter espaço para receber, isso daí é bacana, mesmo com toda a experiência, a trajetória que você tem, mas sempre com essa disponibilidade, veio direto, né, do aeroporto para cá, nesse sacrifício, com essa consideração, isso aí a gente tá, sabe, lisonjeado com tudo isso, e a gente vai resenhar bastante, com certeza, contribuir para a evolução do futebol, né, como todo também do esporte, né, seja muito bem-vindo. É muito sugestivo, né, Manos da Bola, né, porque a gente ao longo desses anos todos trabalhando dos clubes, né, a gente vai acumulando também, né, amizades, relacionamentos, e com inúmeras pessoas. Uma das coisas boas do futebol exatamente é isso, né? São essas interações que a gente consegue construir, né, com pessoas. O Felipe, nós tivemos uma passagem lá pelo Vasco, né? O Vasco de excelentes memórias, né? Foi uma passagem aí de 4 temporadas, muito grato ao Gigante da Colina por ter tido o privilégio de ter trabalhado no Vasco. Foram temporadas, eu diria, difíceis por um lado, né, pela crise que o Vasco vivia, mas por outro lado, e talvez um dos bons motivos, as pessoas que eu tive, como eu disse, o privilégio de conviver ali, né, sob a firme liderança e competente liderança do Carlos Brasil, mas de ter trabalhado com inúmeros profissionais de muita qualidade, e que agregaram muito nessa construção, né, do conhecimento que eu fui adquirindo. Então, a minha passagem no Vasco foi muito legal, e esse período que eu tive o prazer de conviver lá com o Felipe. Obrigado aí mais uma vez, né, Próspero, pela presença. Foi realmente ali um período, como você colocou, que o Vasco passava algumas situações de dificuldade, mas de muito aprendizado, né, de muito proveito, e as pessoas, as amizades que a gente fez, não só naquele momento, mas para a vida, né, dentro do futebol, e seguir convivendo de alguma maneira e acompanhando as pessoas, as amizades, os profissionais que nós conhecemos ali, é muito gratificante, né?
Nós chegamos a bater assim 4 meses, né, de salário atrasado, né? E o que eu percebia era que todos os profissionais de todos os departamentos, independente da função, todos sempre cumpridores das suas responsabilidades. E isso foi assim uma realidade no Vasco durante os 4 anos que eu convivi lá dentro. Nenhum profissional, em momento algum, se negou, né, a estar ali todos os dias, trabalhando da melhor forma possível. Talvez por exatamente estar num clube do tamanho do Vasco, né, mas também pelas pessoas que estavam ali. Então, por isso que eu sempre digo, foi uma passagem de um aprendizado muito grande pelos profissionais que ali estavam, mas também até pelas situações que nós tivemos que conviver e passar. Exato. Mas foi um tempo, assim, muito legal de ter realmente convivido ali no Vasco com os inúmeros profissionais, né, desse tempo bom. Maravilha. E aí, começando, Próspero, conta pra gente, pro público aí, como que surgiu o interesse do Próspero desde o início da sua trajetória pelo futebol? Como é que você pensou assim, um dia eu quero trabalhar, quero viver do futebol, né? Como surgiu isso? E como é que você enfrenta até hoje, assim, de se manter como uma referência na sua função, né? Poxa, isso ainda me motiva. Quais são as motivações para você seguir aí essa tua batida aí como referência? Olha, talvez a grande motivação nossa no dia a dia do futebol é porque nós trabalhamos com pessoas, né, por pessoas, para pessoas. É isso, na verdade. Servir, né? Exatamente. E porque a gente contribui para a formação, né, dos profissionais, a gente trabalha no sentido do desenvolvimento e da formação integral dos nossos atletas, não só como atleta, porque nem todos vão chegar. A esmagadora maioria não vai bater lá em cima, né? Mas a gente tem que ter essa preocupação com a formação do não jogador, da formação do cidadão, independente se ele vai bater com sucesso ou não, né? Então a grande motivação nossa é exatamente essa, é continuar contribuindo para o desenvolvimento das pessoas. E passa um fio na minha cabeça, porque eu convivo com o futebol desde criança, né, jogando futebol, né, de uma forma informal, né, sendo o grande líder do time da Rua de Baixo, né, porque eu morava numa cidadezinha muito pequena, de Amparo da Serra, né, lá perto de Ponte Nova, numa cidade, na época, de 5.000 habitantes. Então a gente tinha o time da Rua de Baixo com o time da Rua de Cima. Eu comandava o time da Rua de Baixo, né? E o futebol sempre esteve para todos nós brasileiros, né? E eu me lembro muito bem a Copa de 70, que nós assistimos na rua, porque poucas famílias, poucas casas tinham televisão, né? E a gente acompanhando ali a Copa, meu avô italiano, né? E a gente acompanhando a Copa de 70. E a final contra a Itália. Contra a Itália. E ali foi um desenvolvimento, porque depois eu acabo me envolvendo na área do jornalismo esportivo, trabalhando no rádio, como repórter, como comentarista, como narrador, com a TV também, né? Eu, como atleta do Colégio Salesiano de Ponte Nova, a rede salesiana tem um envolvimento muito forte com esporte, né? Qualquer colégio salesiano que você vai, você tem a cultura do pátio e tem a questão das instalações esportivas, né? E o incentivo à prática esportiva. Eu estudei com bolsa atleta no Colégio Salesiano, atleta do atletismo, né? Velocista dos 100 metros, né? O 4x100. E também depois o basquete, até por uma extensão do atletismo, né? E a minha ida para a universidade, e depois eu acabo formando e entrando como professor na universidade. Nesse tempo que eu trabalhei por 12 anos, né, na área do rádio e da TV, construindo muitos relacionamentos, acompanhando Cruzeiro e Atlético em diversas competições, Brasileiro, Libertadores, Supercopa, né?
Então, muitas amizades, muitos relacionamentos. Eu entro para a universidade, né? Depois vem essa minha relação como professor de futebol, do curso de educação física, né? Dentro da universidade. A criação do grupo de estudos de futebol, foram 6 gerações. E aí muitas pesquisas, muitos projetos de extensão, até que eu completo o meu ciclo na universidade, né? Me aposento e vou trabalhar diretamente com o futebol, né? E aí toda essa relação com o Vasco, com o Cruzeiro, com o Corinthians, com o Atlético Paranaense, com a CBF, com a Conmebol. Ou seja, é uma história Sim. de mais de 35 anos e com um envolvimento muito forte, né? com o futebol. Né? Maravilha, maravilha. Sim, tem um pouquinho das fotos Algumas aí, da sua fotos trajetória, né? Aí tava no Timão, né? Foi mais recente aí essa passagem, foi 2020... 21, 22, 23, né? E 24, parte de 24, né? Maravilha. E é o que você falou, né, cara? Vai construindo esses relacionamentos ao longo da sua trajetória aí na CBF Academy, né? Como instrutor, né, palestrando ali, dando aula. Tô lá desde 2009, né? No nascedouro lá Quando iniciou esse projeto, mesmo, né? a Academy. Né? Não era Academy. Na verdade, era um convênio da CBF com a PUC Minas, né? Sim. E depois que se transformou mesmo, né? Aí a Furacão, passagem do Furacão, lá na Arena, na final do... eu tive o privilégio de trabalhar no Atlético e ser campeão estadual, sub-15, sub-17. Ser campeão de um torneio internacional com o sub-17 lá em Rosário, na Argentina, né? No CT do New Old Boys. Essa foto é na Arena, no dia que nós fomos campeões, né, do estadual sub-17. Maravilha. Clube de muita estrutura também, muito organizado, Atlético Exato. Paranaense. Aí também na CBF. Pode passar, por favor. A Viçosa. Viçosa aí. É lá no Departamento de Educação Física, no curso de especialização. São os legados que muitas das vezes a gente deixa, né? E foram muitos anos na universidade. E eu tive o privilégio, em 2004, de criar esse curso de especialização, Lato Sensu, em futebol, junto com o meu colega João Bouzas Marins. Depois, a partir da 5ª turma, a incorporação do professor Israel Teodo, nós estamos hoje com a 15ª turma. São 20 anos de especialização. Já passaram por lá mais de 700 profissionais se qualificando nesse curso de especialização em futebol, que é o principal curso de especialização da América do Sul e um dos mais longevos, na verdade, cursos de especialização no futebol. Viçosa se transformou numa referência. Sim, verdade. A Universidade Federal de Viçosa é uma referência na qualificação de profissionais, em pesquisas, né, em produção de material didático. E é muito, muito bom ver essa foto aí. Essa foi a turma 13ª, né, lá em Viçosa. Muito bom. Maravilha. Já 2 décadas, né, desse trabalho. Desde 2004, né? Pode passar, Próspero? Tem mais alguma aí para fechar? É próspero mesmo, porque Não, também. é bom que se diga isso aqui, né? Que acaba que é sobrenome. Exatamente, porque tem 2 próximos aqui hoje. Isso não é comum. E é raro, é raro. É raro isso, né? Primeiro que eu estou Verdade. aqui no episódio 13 do Manos da Bola. Zagalo, mesmo. Né? E o 13 é um número extremamente sugestivo, né? E aí tem um outro próspero aqui, pô. Então, pô, não é por acaso que eu tô aqui, hein? Com certeza. Verdade. Era o dia Com que você certeza. tá aqui com a gente Era o hoje. seu dia. Muito Aí na bacana. CBF, Essa foto aí também é muito, muito importante, porque eu participei do programa de desenvolvimento de formadores e treinadores da FIFA. E aqui foi a parte presencial. Vieram lá os instrutores da FIFA, né? Entre eles o John, o inglês, né? Que é da FIFA. Nós passamos uma semana lá. No 3º módulo, foram 4 módulos, né? Teve o 3º, que foi presencial, desse programa de desenvolvimento de formadores e treinadores, né? Hoje eu sou certificado aí, mas, na verdade, eu já exerço essa função de formador de treinador tem décadas. Talvez seja um dos pioneiros no Brasil nesse processo de formação de treinadores. Né? Uma referência, né, Próspero? Aí na Conmebol, né? Conmebol, estou lá desde 2018, instrutor lá dos cursos de qualificação de treinador. Participei da redação entre 10 especialistas da América do Sul, da redação dos 2 manuais importantíssimos para o futebol sul-americano,
tem o manual orientador geral e tem o manual das categorias de base. Sim. É só acessar o site da Conmebol, está em português, inclusive. É um acesso gratuito lá no site e consegue, então, você ter acesso aos 2 manuais, né? Então, eu fiz parte do corpo de especialistas da América do Sul que redigiu, né? Nunca teve esse manual, esses, né? Verdade. Eu acredito que vão levar de novo, talvez, mais 50 anos para fazer outro. Né? Então, enquanto esses 50 anos vai passando, né? Vai ficando aí tá ali, legado. é um legado que está ali, né? Na Conmebol, né? Com certeza. Aí é o Cruzeiro, a Raposa, né? Isso aí foi uma passagem boa também lá pelo Cruzeiro, né? E eu fui convidado na época pelo Mazuco, né? E tive uma passagem pelo Cruzeiro como gestor técnico, né? Metodológico lá. Sou mineiro, né, pô? Mineiro. Então, para mim, trabalhar nos clubes de Minas é motivo de uma alegria maior, né? Sim, com Porque certeza. eu sou mineiro e jamais, né, vou renegar a minha origem, né? Com certeza. Do meu estado, né? E da capital de todos os mineiros, que é Belo Horizonte. Minas é uma terra maravilhosa, Verdade. né? Uma terra de muito plantio e colheita. E vem muita coisa boa de lá. Muita né? coisa Muita boa. coisa boa. Por sinal, né? Aí a comida tem muita também. Tem muito, tanto profissionais assim como você, e também a comida, a galera, né? Sim. Gosta muito da comida Culinária mineira. Por mineira. sinal, a culinária mineira faz muita diferença. Das brasileiras é uma das que tá lá no top lá. Eu, em Curitiba, né, nesse tempo de Atlético, e eu, final de semana, quando eu tinha uma folga ali, eu ia direto pro restaurante do Levir Cup. O Levi tem 2 restaurantes lá em Minas, né? O Tempero de Minas, né? Tem um no centro e tem o outro lá em Santa Felicidade. Eu, por várias vezes, nas folgas que eu tinha, raríssimas folgas, mas quando eu tinha, no domingo ali, no sábado, eu ia almoçar no restaurante para poder exatamente, né, comer a comida mineira. Então, onde eu chego, pode ser onde eu estiver nesse país. Se eu ver lá que tem algo ligado à gastronomia mineira, eu vou lá. Vai dar uma preferência. Porque faz parte, como eu disse, né, dessa história, dessa raiz que eu tenho, muito forte com o meu estado, né? Então o feijão tropeiro, né, o torresminho, né, o frango com quiabo, eu gosto de costelinha com quiabo, né? E é a comida mineira, né? Muito bom. Feijão tropeiro é muito bom. Por sinal, também gosto muito. E aqui, pra gente continuar essa resenha que tá maravilhosa já, né, desde o início, como você visualiza, né, e qual a sua opinião sobre o processo de formação no futebol brasileiro e também existe muita diferença com relação comparada ao da Europa? Como que você... Qual a sua opinião com relação a isso? O processo de formação que nós estamos vivendo hoje no futebol brasileiro, ele, por um lado, nos traz uma certa preocupação, porque nós temos que dividir esse processo em 4 grandes formações, 4 grandes momentos. Nós temos a formação de iniciação, que está se iniciando ali com 6, 7 anos de idade, indo ali até os 11 anos. Nós temos uma formação de desenvolvimento, que vai dos 12 até os 15. E você tem a formação de alto rendimento, dos 16 até os 20. E a formação, que aí já sim é o ponto alto, que é o profissional. Né? E está me preocupando exatamente esse fato de nós estarmos iniciando muito cedo o processo, com 6, 7, 8 anos de idade. A literatura, os estudos, né, as pesquisas de caráter científico nos apontam que são 10 anos, 10 mil horas. E a ciência também nos aponta que essa especialização precoce, a especialização esportiva, né, não precoce, a especialização esportiva, ela deveria se dar ali entre os 11, 12, 13 anos de idade, que seria o ideal. Se você fizer a conta de 10 anos, nós vamos bater com 21, 22, 23 anos. Exatamente aquele final ali dos 20 anos, da última etapa aqui no Brasil das categorias de base. Sim. E é onde que, na verdade, os jogadores, né, 60% dos jogadores se consolidam, que é entre os 21 e os 23 anos de idade. Talvez por isso que o modelo da Europa, né, que você vai ali com sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, sub-21, sub-23. E aqui no Brasil não, aqui nós encerramos categoria de base com 20 anos de idade. Né? Então a conta fecha, se nós considerássemos que deveríamos iniciar ali com 11, 12, 13 anos de idade. 10 anos.
E aí o jogador vai até 34, 37, né? A gente está vendo aí o Hulk do Atlético Mineiro jogar em alto rendimento. Fábio do né? Fluminense, O Fábio, com 44 anos de idade, jogando em alto nível. Diferente. Agora, é a grande pergunta. Iniciando com 6, 7 anos de idade, esse jogador vai bater os 10 anos com 16, 17 anos de idade. Vai estar pronto? Mas pior, será que... E aí? E quando ele tiver com 24 anos de idade? Com 27 anos de idade? Porque tudo é causa e consequência, né? Então, me preocupa muito o processo de formação do futebol brasileiro hoje com essa precocidade do processo. Eu sempre fui a favor de que você tenha o quanto antes a criança, ela tenha contato com as vivências, né, da cultura corporal como um todo. Porque não é só uma primazia para o esporte. O esporte faz parte. Mas tem outros elementos, como as lutas, a dança, né, os jogos. Né? Você pega o xadrez, por exemplo. Olha a importância que tem o xadrez, né? Ou seja, na verdade, a criança, principalmente nessa etapa dos 6, 7 até os 11 anos de idade, ela deveria conviver com as mais diversas experimentações possíveis. Então ela deveria, sim, jogar futebol, né? Ela deveria nadar, ela deveria, sabe, ter as experiências com a ginástica rítmica, a ginástica olímpica. Né? Jogar xadrez, né? Jogar capoeira, fazer o judô, fazer o karatê, né? Ou seja, experimentar o máximo possível de todas as vivências possíveis. Mas nós hoje estamos no caminho da especialização precoce com 7 anos de idade, com 8, 9 anos. Então é isso que me preocupa nesse processo de formação. Aí você pergunta, o que faz a Europa faz diferente? A Europa, por ter uma política pública para o esporte, né? E aqui no Brasil nós estamos perdendo espaços privilegiados, né, para essa vivência. A rua, por exemplo, era um deles. Essa prática da informalidade. A própria educação física escolar. Então, os clubes, até por uma questão de regulação do mercado, mas, acima de tudo, talvez também por isso, de você não ter muito tempo para ficar esperando. Mas aí que entra a grande questão. Os clubes, já que é um processo que não tem mais volta, nós precisamos cada vez mais de contarmos realmente com profissionais com muita qualificação, com muito conhecimento. E não é conhecimento de ter jogado futebol. É conhecimento de conhecer mesmo. De especificidades, de crescimento e desenvolvimento, de processos de maturação. Porque quais são aqueles conteúdos prioritários que uma criança deve receber naquela dada fase sensível, daquela idade que tem conteúdo que não pode deixar de ser desenvolvido ali. Então, se os clubes, e como eu digo, é um aspecto que não tem retrocesso, por outro lado, os clubes vão ter que ter responsabilidade com esse processo. De contar com profissionais de muita qualidade, com muito conhecimento, para trabalhar com essas crianças. Porque eu vou repetir, é causa e consequência. E como você bem colocou, essa questão da responsabilidade dos clubes, uma vez que esse processo não tem mais volta, de contar, né, e trazer profissionais de fato qualificados, que entra assim, quando não, se ocorrer, que infelizmente são muitos clubes pelo Brasil, uns com muita estrutura, outros com nem tanto, outros com quase nada, pode gerar futuramente traumas para essas crianças e futuros jovens e adultos com grandes consequências, não só no lado mental, psicológico e físico também, né? Exato, mas é o que eu falei de causa e consequência. Exatamente. Você imagina o trauma psicológico que você pode causar para uma criança, porque nós estamos hoje iniciando esse processo nos clubes, não é como no passado, que isso se iniciava nas escolas de futebol, nos projetos sociais. Nós estamos iniciando nos clubes. E nos clubes nós estamos iniciando dentro de um processo muito semelhante ao que se faz lá em cima, com os de 15, 17, 20 anos de idade. Então, nós já temos competições em
em ginásios, em quadras fechadas, né, com a grande presença de público. Né? Nós temos hoje uma pressão muito grande para cima das crianças, já convivendo com jogos importantes, clássicos, já convivendo com a não permissão ao erro. Então, o que está acontecendo hoje, e tem acontecido, atrocidades, essa é a grande verdade. E até mesmo de respeitar a idade, no sentido até mesmo de tamanho do espaço que ela vai jogar, da relação do número de jogadores, porque nós ainda temos casos ainda de crianças de 8 anos, 9 anos, 10 anos, jogando em um campo de dimensão de adulto, com um gol de tamanho de dimensão do adulto, com a bola do tamanho e do peso do adulto, e jogando com futebol de 11. Então, é a responsabilidade, repito, que nós que estamos nesse processo temos que ter cada vez mais. E essa questão também já acontece desde casa, porque os pais já cobram muito. Sim. Né? E a gente estava até falando isso recentemente também, no episódio anterior, sobre a questão da mentalidade. A criança já tem uma pressão que já vem de dentro de casa, e ela já vai ter a pressão da cobrança do treinador, da comissão, a autocobrança que ela já se cobra, que é porque ela quer mostrar ali o desempenho, ela quer render, ela quer contribuir com o time, com o elenco. Então, assim, é algo que realmente esse processo de precoce, né, de já ter uma responsabilidade já em si, realmente isso daí faz muita diferença. Então a diferença está aí, né? Porque na Europa eles já respeitam essa faixa etária, respeitam esse processo, cada um no seu... Respeito à idade, né? Resumidamente. O ser humano, né? Respeita também a fisiologia, né? Porque a questão do corpo, né? Ali a criança está ali em formação e já vai ter uma exigência fisiológica muito grande, desde a dimensão, desde da questão do peso da bola, desde a questão de tudo. Então, a cobrança já está no nível de profissional para uma criança que tá ali começando. Então, realmente é um caso de... como, né, a gente estava falando, para ter volta, difícil, mas pode, por que não poder se readaptar, tentar se ajustar, enfim, né, é o que a gente espera. Com certeza. E aí, pegando um gancho assim, Próspero, falando que trazendo para o Brasil, quais mecanismos e ferramentas para se desenvolver uma boa metodologia, uma metodologia de qualidade na formação de atletas aqui no Brasil em clubes de baixo investimento, com estrutura reduzida? Como fazer para que, de alguma forma, dentro desses clubes, às vezes assim, né, clubes pequenos, nos estados pelo Brasil, que tem tantos, para desenvolver uma metodologia pelo menos qualificada para a formação desses atletas, diferente de clubes de ponta, né? É um fator crucial, independente se o clube é de baixo, se é de alto investimento, se ele tem boa estrutura, se não tem estrutura, né? O fator primordial chama-se planejamento. Então isso independe de onde você se encontra, né? E esse planejamento, ele tem que ser verticalizado. E ele é verticalizado exatamente porque nós temos que respeitar conteúdos que são prioritários naquela formação e dentro daquela formação na idade, naquela categoria. Então, por exemplo, uma criança de 6, 7 anos, 8 anos de idade, ela tem um conteúdo que é prioritário, que a difere da criança de 11, 12. Então, por isso que, independente do espaço que você esteja, planejamento faz parte e é o fator preponderante. Planejar o seu ano. Dividir o ano, talvez, em 3 grandes momentos, né? A gente denomina isso de macro, de meso, de micro, que é a semana, e da sessão da aula do treino. Então você parte de um micro para um meso para um macro. E você distribui os conteúdos. Conteúdos que podem ser formativos e podem ser competitivos. Quanto menor a idade, conteúdos mais formativos. Quanto mais você avança na idade, aí você vai tendo mais conteúdos competitivos e estratégicos. Então, quando eu imagino uma criança de 7, 8, 9, 10, 11, 12 anos de idade, 13 anos de idade, o peso tem que estar voltado para os conteúdos formativos. E aí, muitas das vezes, o que a gente percebe é que com crianças de 9 anos de idade estão muitas das vezes preocupados em analisar o adversário para eu passar a semana
trabalhando em função do jogo do final de semana, que o Sub-9 vai jogar. E que horas que forma? Entendeu? Então, são preocupações que nós temos que ter nesse processo. Porque quando eu imagino a precocidade do processo, e aí entra a questão da captação, você que trabalhou nessa área, a captação hoje no futebol brasileiro, ela está muito voltada entre os 7 até os 13 anos de idade. Verdade. É onde que está a grande disputa dos clubes. São as crianças. É onde que o olhar está voltado. Essas competições que nós temos em nível nacional aí, grandes competições como Dani Cup, Gol Cup. Gol Cup, né? Você pode observar que lotado de observador técnico de clube estão ali na disputa acirrada por crianças. E muitas das vezes buscando crianças de outros estados. Então, você está chegando, por exemplo, tendo que fazer reuniões de elencos de criança de 10, 11 anos de idade. E liberando liberações de atletas. Crianças de 9, 10, 11 anos de idade. Porque eu sempre digo o seguinte, nós não podemos trabalhar na lógica somente da captação. Jogador bom, ele tem que chegar em qualquer época do ano. Sim. E não importa. Pode ter 2, 3 da posição lá, que executa a mesma função. Vai chegar mais um? Ótimo. Ele tem condições, tem que estar aqui. Beleza. Mas nós temos que trabalhar na perspectiva do desenvolvimento, da formação. E o desenvolvimento, a formação, exige um processo de médio e longo prazo. Então eu não posso trabalhar na lógica que eu monto um grupo e que daqui 3 meses a gente faz uma reunião de elenco e libera metade do grupo e traz outros. E daqui a pouco, 3, 6 meses, manda de novo, né, um número considerável embora e traz outros. Nós não estamos trabalhando na perspectiva do desenvolvimento, da formação. Nós estamos trabalhando num processo de captar e revelar. Isso aí. E aí, para a formação, infelizmente, né, do atleta e até do futebol, e causa também essa questão de... Imagina uma criança com 9 anos, está no clube X, principalmente clube de potência, e de repente está treinando, está se dedicando, está fazendo tudo direitinho, o que o treinador pede, dorme cedo, faz tudo, né, com objetivo. E de repente, de uma hora para outra, olha, você vai ser dispensado. Aí a criança, poxa, mas por que não trabalhar o desenvolvimento, a formação do que ela precisa ainda aprender, se é a questão de coordenação, se é a questão de força, se é a questão cognitiva, por que não trabalhar em cima dessas crianças esse desenvolvimento, essa formação, ao invés de ficar nesse ciclo vicioso de manda 10, traz 10, manda 10, traz 10, principalmente nessas idades de iniciação, realmente... precisa ser repensado. E nessa questão, muitos talentos são desperdiçados, né? Olha quantos aí, se a gente está falando, sei lá, de um percentual enorme. A gente não tem nem como mensurar muito isso. É porque a maioria dos clubes, não digo nem só clube, mas no geral querem o resultado precoce, né? Que é aquela coisa, chegou hoje, o garoto já tem que ser bom, já tem que ter um cognitivo bom, coordenação, tem que ter bom chute, bom passe, enfim, tem que ter potência e pega todas as valências ali que um atleta tem que ter e já quer uma criança que está ali maturando, está em desenvolvimento, já tem aquilo ali que um profissional às vezes nem tem. Exato. Às vezes nem um profissional tem. O cara ainda tem que trabalhar aquilo ali já sendo profissional. Então, a cobrança realmente tem sido muito grande nessa primeira fase de formação e, assim, os clubes como um todo, no geral, tem que ter um olhar voltado para isso com bastante atenção para que os talentos que tem, e tem muitos, não sejam desperdiçados com essa exigência precoce. Né, até porque nós temos, entrando nessa seara do talento, a gente tem que fazer a grande pergunta, o que é o talento? Né? O talento é aquele indivíduo num dado grupo, numa dada realidade, que ele é o diferente, que desponta, que está acima da média dos demais. Por isso que é muito comum em todos os clubes que eu passei, da gente pegar o elenco e dividir em 4 grandes grupos. E aí o G1, o grupo 1, são os diferentes, são os que estão acima da média. E quando você vai perceber em termos de percentual, é de 5% a 10%. Então, se você tem um grupo de 40, você vai ter de 2 a 4, que são os diferentes.
E quando você pega, na verdade, esses 5 a 10% é a história do futebol. É de quem vai bater lá no profissional, é de quem vai se dar bem financeiramente, é de quem realmente vai disputar uma Copa do Mundo e ser campeão do mundo, né? É os 5 a 10%, é o G1, são os diferentes, são os talentos. Porque o G2 são aqueles atletas que estão no grupo, que têm alta minutagem, jogadores que estão sempre sendo convocados, que estão num processo de desenvolvimento muito bom, mas você tem um G3, que são aqueles jogadores que já têm uma baixa minutagem, que compõem grupo, sim, que são convocados, mas não são muito de jogar. E você tem um G4, que são aqueles jogadores que estão em situação de liberação. Então, quando eu pego o G1, e qualquer espaço que você vai, você sempre vai ter aqueles jogadores que são diferentes. Esses são os talentos. Então quer dizer que nem todos podem ser considerados talentos? Sim, não. E o talento? O talento é atualizável. Porque sim, eu posso ser talento com 11 anos, eu posso ser diferente daquele grupo com 11 anos. Pode ser que lá com 15 eu não seja mais o diferente daquele grupo. Pô, mas é praticamente o mesmo grupo. Nós viemos desde o sub-11 juntos, 11, 12, 13, 14, 15. Eu era o diferente no 11, no 12, no 13. Já não sou mais o diferente. O diferente era exatamente aquele que lá no sub-11 era o G4, era o G3. Então, por isso que nós temos que ter muito cuidado com essa questão do talento. E aí entra um aspecto da captação, porque você geralmente traz crianças, jovens, de outras realidades, que lá ele era talento, e quando ele vem para o clube, e que ele bate no grupo, ali ele já não é mais o G1. Sim. Muitas das vezes ele não é nem G2, ele é um G3 que precisa de tempo, que precisa do desenvolvimento, da formação. Ele precisa das condições do meio. Porque o talento, ele é uma soma daquilo que você traz de predisposição genética, e tem que ser. Por isso você tem jogador de futebol, você tem jogador de basquete, né? Você tem um judoca, né? Agora, para além da predisposição genética, nós temos as condições que o meio oferece. Metodologia, treino de qualidade, treinador de qualidade, né? Boas condições de competições de qualidade, condizentes com a idade, né? E são as condições do meio. Mas ainda assim não teremos o talento. Porque o talento ainda será dependente do querer, da alta capacidade de resiliência, de enfrentar os obstáculos. Porque muitas das vezes não é o talentoso que chega, é aquele que queria, o que mais quis. É ele que chega, e não o talentoso. Então, por isso, nós temos que ter muito cuidado também quando a gente aborda essa temática do talento. Sim. O talento. O talento é minoria. Nunca mais tivemos um Pelé, né? Talvez nem nunca vai ter, verdade, né? E é uma constância, né? É uma constância. Como você falou, às vezes o cara que despontou era aquele que era o G4 lá no começo e foi ele que despontou. Então é uma constância. E aquele que era o G1 ficou no meio do caminho. Então, isso assim... acontece direto. Exatamente. Eu tenho histórias. Com certeza. E é de fato isso. E aqui, né, agora a gente, para poder continuar, qual a sua opinião e quais seriam os motivos com relação aos treinadores brasileiros terem pouco espaço no mercado europeu? Primeiro porque o mercado europeu, a escola de treinadores, né, do mercado europeu, ela avançou muito. Filipão foi referência no futebol de Portugal. Sim. O Filipão chegou numa final de Euro. Com Portugal. Foi terceiro numa Copa também? Isso, o Filipão é muito respeitado até hoje. Você vê o Abel Ferreira do Palmeiras, todo o respeito das vezes que ele encontrou com o Filipão em jogos aí de confrontos do Campeonato Brasileiro, né? E você vê o respeito que o Filipão, o Paulo Autuori, eles têm em Portugal. Mas veja bem como que a escola de treinadores portuguesa, ela avançou. Hoje o líder do Campeonato Brasileiro é um português. Com o Botafogo. Né? Olha a escola argentina, tirando da Europa, voltando aqui para a América do Sul. Olha a escola argentina de treinadores. Olha a qualidade dos treinadores argentinos. Então, na verdade, nós tivemos um avanço, de uma forma geral, no mundo, com relação a essas escolas que formam treinadores.
Nós deixamos de formar os treinadores? Não. Nós temos hoje treinadores brilhantes aqui no futebol brasileiro. Porque nós estamos trazendo treinadores da Europa, portugueses, argentinos, que você for ver o currículo deles, o que eles ganharam? Sim. Qual é o passado deles? E você vai perceber, não ganhou nada. E é dado a eles o tempo. E aqui no Brasil, nós não estamos dando oportunidade para os nossos jovens treinadores e muito menos tempo para eles. Mas nós temos treinadores jovens fantásticos. Você pega o Jardine, por exemplo, que hoje está lá no México. Sim. O próprio o Paulo Vitor, que está com ele como auxiliar técnico. Né? E nós temos treinadores hoje jovens. O Jardine foi campeão olímpico. Sim. Foi. Nós temos aqui o próprio Micali. Sim. Né? Também. Nós temos hoje treinadores aqui no futebol brasileiro com muita qualidade e que precisam de serem oportunizados. E não estão sendo. E gerações estão sendo, eu diria, massacradas porque não tiveram oportunidade. Olha quantos treinadores nossos que ficaram pelo caminho, que hoje estão trabalhando aí em clubes menores, estão até aí no futebol pelo mundo, trabalhando em ligas aí, né, menores, mas que não tiveram oportunidade. Sequência, né? Sim. E aí, por exemplo, o futebol europeu, né? A gente até comentou isso no episódio, até com o João, eu falei sobre isso. O talento, que a gente falou do talento brasileiro, o Brasil segue sendo o país que mais exporta jogadores, né, para a Europa, para as grandes ligas. Ou seja, se segue sendo, é porque o processo de formação no Brasil, para que oportunize esses jovens a atingir o ápice, segue sendo muito bem feito. Né? Nos clubes, com os processos metodológicos, com os treinadores, com a comissão. Então, ou seja, poxa, no Brasil eles formam muito bem. Temos grandes talentos, chegam na Europa e são diferenciados. Por que não trazer esses treinadores brasileiros, ou pelo menos parte deles, para passar um período aqui na Europa, para de repente oportunizá-los, se eles formam tão bem esses jogadores? Porque o talento não se forma sozinho, não é verdade? Sim, com certeza. Olha, eu não tenho nada contra treinador estrangeiro aqui, até porque nós também temos que ter o mercado aberto lá para nós, né? E não tem nada contra. Pelo contrário, acho que quanto mais interações nós tivermos, melhor, ué. Sim. Né? Essa questão do jogador, o que está acontecendo, esse fenômeno, que o nosso jogador está saindo cada vez mais cedo. Sim. E se nós considerarmos que é liberado para que ele possa se transferir a partir de 18 anos de idade, 18 anos ele está num processo ainda de categoria de base, de formação. Ué. Ele teria que cumprir ainda pelo menos, né, como nós falamos do 21, 22, 23 anos, pelo menos mais uns 5 anos do processo da formação. E o que está acontecendo com os nossos jovens talentos, tá aí o Endre, né, o próprio Vinícius Júnior, o Rodrigo, né, o Renier, todos eles tiveram que passar um período lá, quando eles foram embora, né, um período ali de time B, adaptação, né, uma adaptação, porque é um processo ainda formativo. Mesmo né? sendo muito talentosos. Muito talentosos, sendo diferentes, né? Mas estão num processo ainda de desenvolvimento. Estão saindo muito cedo. E hoje, porque diferente de décadas passadas, que a gente chegava nos clubes e perguntava quem é que vai jogar no time de cima, aí, no time profissional. Aí? Hoje a pergunta é outra. Quem é que a gente já pode negociar aí? Porque os grandes clubes da Europa estão aqui no futebol brasileiro. Em qualquer competição aí de nível, né, nacional, né, de nível, né, de grande representatividade, você tem já os observadores que estão aqui. Tem clubes europeus que estão aqui dentro do Brasil. Estão instalados. Estão instalados aqui. Inclusive comprando clubes tradicionais. Estão aqui dentro. Então, é cada vez mais uma realidade. Estamos começando com 7 anos e já estamos querendo, com 13, 14 anos, já entender quem é que vai ser negociado. E com 18 vai embora. Então, é uma cadeia. Para você ver como é que as coisas... É causa e consequência. Estão interligados. Né? E também ainda tem a questão do técnico estrangeiro...
tá numa seleção, comandar uma seleção de outra nacionalidade, né? Alguns públicos, alguns torcedores, né, tem essa questão, falando de torcedor, mas torcedor, ele tem voz, né, claro que no time, mas tem muita gente que tem esse preconceito, né, de treinador de outra nacionalidade comandar a seleção. Mas é aquilo, tem talento, tem capacidade, é isso. Mas isso é comum. As seleções europeias, elas já foram comandadas por né? Tudo bem que é europeu, mas... Né? Mas de outras nacionalidades. Exato. De Então, outros países. o fato... porque não pode ter um europeu aqui dirigindo a seleção brasileira. Por quê? O futebol globalizou. Entendeu? No dia que nós tivermos que ter um treinador estrangeiro dirigindo a seleção brasileira, isso faz parte de um processo globalizado. Tentaram, né? Mas não conseguiram ainda. Tentaram. E pegando essa questão ainda, né? Na tua opinião, Próspero, o jogador brasileiro, não só no processo de formação, mas profissional mesmo, ele segue sendo o mais criativo, mais habilidoso, mais diferenciado, ou o futebol ele globalizou e equilibrou esses aspectos? Questão de criatividade, né? Tudo isso que o brasileiro sempre teve. Não, globalizou. A verdade, hoje nós temos jogadores, né, altamente habilidosos, né? Um alto repertório motor, né? E cognitivo, que é importante, né? Mas, acima de tudo, o motor, né? Dessa capacidade, por exemplo, né? De driblar, né? Daquilo que nos caracterizava do nosso DNA, né? Isso. Não do futebol brasileiro, do futebol sul-americano, né? Do jogador sul-americano no 1-1 ofensivo, daquele jogador driblador que partia para cima, né? Que conseguia romper a pressão, que conseguia superar o adversário, né? Hoje nós temos jogadores dessa característica no mundo todo, devido à globalização. Sim. Mas não tenha dúvida, né, que o futebol sul-americano ainda continua produzindo jogadores, e aí tem a ver com questões mesmo identitárias, culturais, né, do jogador sul-americano, né? Tem isso na Argentina, tem no Uruguai, Colômbia, tem na Venezuela. Tá aí o Soteldo. Outro dia o Soteldo num clássico contra o Internacional aí, né? Pelo lado direito, né? Ele fez um salseiro. Exatamente. Então, esse jogador também, ele está distribuído pela América do Sul como um todo. Não é mais uma primazia nossa como era no passado. Nós tivemos os grandes atacantes, principalmente, né, desse último terço do campo, que brilharam. Né? Só você pegar aí, né? Romário, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, né? E vai por aí afora, os grandes jogadores, os grandes, né, talentos que nós tivemos e ainda temos. Né? Seguimos produzindo, né? E assim, falando ainda de características de atleta, você, na tua opinião, a gente vem perdendo aquele jogador criativo, camisa 10, não falo só no Brasil, tá? Até de forma mundial. Pelo menos a minha visão, a gente vem, pelo momento que o futebol passa, as características, perdendo aquele jogador. Ele foi recuando um pouquinho, aí pegando como se fosse um Modric, um Toni Kroos, né? Até o que o Ganso faz no Fluminense ainda. Mas aquele 10 que conseguia chegar tanto na área, que vinha por dentro, pensava o jogo, a gente tem perdido esse tipo de jogador? Vamos assim pegar 3 jogadores. O Estevão, vamos pegar o Luiz Henrique, Botafogo, e vamos pegar o Savinho. Qual é a origem desses jogadores? São extremos, né? Não, eles eram... Não, eles flutuam, eles vêm por dentro. Exatamente. E eles foram para onde? Foram jogados para... Isso aí. Joga para a beirada do campo. Ou então recua. Traz ele aqui, que o futebol hoje, né? Para sair da pressão, né? Naquele processo de construção ali, no primeiro terço do campo, no segundo terço. Jogadores que conseguem quebrar a pressão, né? Então vamos trazer esse jogador para trás aqui, que tem muita qualidade. Eu costumo dizer isso, nós não paramos de produzir o meia, sim, o 10. Você falou que o Brasil é o país que mais exporta jogador, junto com a Argentina, isso, que é um país de 47 milhões de habitantes, né? Sim. Caberia pro estado de São Paulo, né? Exatamente. A gente está falando de um país continental, né? Sim, e hoje a Argentina está ali com a gente ali, né? E a Argentina, nesses últimos dados aí, exportou mais meias do que nós, né? Mas aí que eu te digo, os nossos jogadores, muitas das vezes, os nossos treinadores
estão levando esses jogadores para a beirada do campo, estão trazendo eles para jogar mais recuado. E aí nós paramos de produzir o 10, está tudo errado no futebol brasileiro. Os 10 continuam aí, né? Só que você vai dizer o que de função. Que o Estevão não poderia? Poderia. O Luiz Henrique do Botafogo? Também. O Savinho do Atlético? Isso para não ir outros jogadores que nós temos hoje. Eu fui nesses 3 que estão agora nesse momento, destacando mais, estão no auge aí, né? E isso que você falou, realmente, se você trouxer um pouquinho para a década de 90, ali, início dos anos 2000, final de 90, vamos pegar o Rivaldo como exemplo. O Rivaldo, canhoto, habilidoso, finalizava muito bem, passada larga, jogava por dentro, era 10 clássico, o Rivaldo jogava muito, referência. No futebol atual, era capaz de você botar o Rivaldo mais aberto. E aí, mas mudou o futebol, né, basicamente. Apesar de que o futebol, né, hoje tem 3 termos assim, importantes do futebol, né? Posição, função e característica. Nós estamos querendo, muitas das vezes, especializar uma criança de 10 anos, 11 anos de idade na posição. Ela é zagueiro, ela é meia, é atacante. Não. Né? Antes de nós pensarmos em posição, nós temos que pensar nas funções defensivas e ofensivas que ela será capaz de desempenhar no campo de jogo. Mas, para você entender as funções defensivas e ofensivas, eu preciso de conhecer as características que ela possui para desempenhar essa função. Então, posição é algo estático. Sim. Eu costumo dizer que posição e sistema de jogo são inerentes ao minuto de silêncio. Quando o árbitro vai começar o jogo ali, ele apita ali, lá, todo mundo paradinho ali. Isso. Ali sim. O cara tá na posição dele. Ó. Ele é zagueiro. Tá no sistema X. Na hora que a bola rola, o zagueiro ele vai ter que cumprir funções ofensivas e defensivas. O zagueiro vai ter que cumprir funções em determinados momentos do volante, do lateral, do atacante, quando ele está na área, no escanteio ofensivo. O lateral tem hora que ele vai ter que cumprir a função de um lateral zagueiro. Tem hora que ele vai ter que cumprir uma função de lateral meia. Tem hora que ele vai ter que cumprir uma função de lateral ponta. Nós estamos falando de funções, de características. Então, hoje no futebol brasileiro, outro dia eu ouvi algo assim, não, tem que jogar o futebol de 11, porque senão como é que nós vamos formar zagueiro, não vamos formar lateral, se não jogar o futebol de 11 lá com 9, 10, 11 anos de idade. Pra gente muitas vezes ver o nível de entendimento que essas pessoas têm e pessoas que estão aí no mercado, né? Eu não tenho que me preocupar em formar zagueiro com 10 anos de idade, com 9 anos, com 11 anos de idade. Não é hora ainda. O que eu preciso de experimentar ali é ele num campo adequado, condizente com a idade, tá? E com a relação do número de jogadores, porque você tem que ir numa progressão do fut 7, do fut 9, do fut 11 adaptado para o fut 11, né? Para ele experimentar exatamente isso, dele jogar de defensor, para ele jogar de meia, para ele jogar de atacante. Para quando ele chegar lá no 13 anos, 14 anos, que ele vai jogar no campo grande, oficial, que aí você abriu o campo, é 11 contra 11, o momento de você começar a entender. Eu acho que ele vai ser zagueiro. Mesmo assim, eu agora convivi no Atlético Paranaense com jogadores lá, o Arthur, que está aí na seleção brasileira. Sim. O Arthur chegou no Atlético como atacante. O Arthur tem sido agora, de forma recorrente, convocado para a seleção brasileira sub-20, zagueiro. E ele foi deslocado com 15, 16 anos de idade. E aí eu estou preocupado em formar zagueiro com 9, 10 anos, 11 anos de idade. Justificativas de atrocidades, de querer justificar que tem que jogar no campo oficial, que tem que jogar 11 contra 11, porque eu preciso formar o lateral, preciso formar o zagueiro. Não é hora ainda. Eu preciso de dar a ele, permitir, oportunizar a ele poder ter essa experimentação de jogar como defensor, como meia, como atacante. Sabe? De jogar nos 3 setores do campo, de experimentar as funções, de potencializar as suas características, daquilo que ele tem de positivo e daquilo que ele tem de vulnerabilidade, de desenvolver. Com certeza, excelente. É isso mesmo. Esse é o momento justamente de descobrir ali as funções.
né? Como a gente estava falando, a questão da cobrança precoce, já carimbar uma posição ao invés de buscar a qualificação das funções, né? Na verdade, estão fazendo o inverso, né? É uma contramão, um processo inverso. Isso vai gerar impacto lá na frente. Com certeza, com certeza. E agora a gente chega num momento irreverente, né? Aqui do nosso episódio, que a gente quer conhecer um pouquinho da história aí, né? Das histórias do Paoli. Deve ter muita, né? Com certeza, nessa trajetória. Alguma história, escolhe uma top 1 aí, pensa bem. Uma história engraçada, irreverente que você já vivenciou e algumas das diversas funções que você tem na sua trajetória. Pensa aí um fato inédito, você pensa assim, cara, quando eu lembro desse dia, desse episódio, não tem como não rir, não tem como eu dar aquela gargalhada. Conta aí pra gente um top aí desses momentos irreverentes que devem ter sido diversos. E teve muita coisa, que no futebol a gente vai vivendo muita coisa, né, cara? Mas eu, por exemplo, como gestor, teve uma passagem no dado clube, uma criança de 11 anos de idade, né? Do G1, fazia parte do G1, dos talentos, né? Dos 5 a 10%. E os pais pediram uma reunião comigo, conversaram com o supervisor, e aí o supervisor perguntou, mas qual é o assunto? O assunto que precisa valorizar mais meu filho. Aí o supervisor veio até mim e falou, professor, fulano de tal, pai do fulano, ele está querendo uma reunião com o senhor porque precisa valorizar mais o filho. Eu falei assim, valorizar? Mas o que é valorizar? Porque valorização muitas vezes vem em aspecto financeiro. Né? A criança de 11 anos, a gente tem uma ajuda de custo que é padrão do clube. E a gente não sai dela. Todos é a mesma coisa. Já pode adiantar de uma vez que é isso. Se for isso, acabou. Não tem que conversar. Não, né? Ele falou que precisa conversar com o senhor mesmo, porque precisa valorizar mais o filho dele. Tá bom, então, beleza. Entrou o pai, entrou a mãe, e eu tinha treino da parte da tarde, eu recebi logo depois do almoço, cerca de meia hora, eles não conseguiam. Eles só falavam assim comigo, o senhor tem que me entender, que precisa valorizar mais meu filho. E eu fui na conversa, aquele negócio todo, até que eu falei, olha, eu preciso subir, que eu tenho que ir pro treino, né? O senhor precisa me dizer falar para mim, o que é valorizar o seu filho? Aí eu falei, olha, não me leva a mal não, mas é preciso dar 10 e a faixa pro meu filho. Ah, meu Deus do céu. Que isso? Essa era a valorização que ele queria. Então, Pelo muitas amor das de vezes Deus, são coisas cara. que a gente convive Que isso. no meio, que é isso, sabe? Porque é meu filho que tem que receber o troféu, que ele é o capitão, né? Tem que estar abraçadeiro ali. Tirar foto. Né? Tem a foto na hora oficial, né? E precisa dar 10 para ele. Porque a 10 é que é o, né? E tal. Então, são coisas que a gente vive no futebol, né? Muitas coisas, né? Eu fui treinador, né? Do meu tempo treinador também. O Ney Franco era meu jogador. E um abraço para ele. Na preleção, cara, eu lá, e na hora da escalação do time lá, aí o Ney era o capitão do time, ele levantou o braço e falou assim comigo, mas professor, tem 12 aí. Entendeu? E eu olhei pro quadro e falei assim, uai, é mesmo, cara. Nós vamos de 12 hoje. Vai assim mesmo. Vai com 12, dá um jeito lá. Mas vamos pro jogo. Boa, muito boa. Ele contou essa história, aquele danado, né? Ele foi no programa, na época o Ney tava, né, no auge aí, né? Passou pelo Flamengo, Foi né? campeão, Ganhou a Copa do Brasil. Copa do Brasil, em cima do Flamengo, Vasco. Né? Foi campeão com o São Paulo da Sul-Americana, né? E pegou o São Paulo, me lembro muito bem, quando ele larga a seleção, ele foi campeão do mundo com a seleção, né? Sub-20. E ele sai da seleção e vai pro São Paulo, ele pega o São Paulo na zona do rebaixamento, primeiro turno terrível do São Paulo, e acho que foi em 2012, se não me engano. E ele vai pro segundo turno, ele é campeão do segundo turno com o São Paulo. Né? Recuperação absurda. E ganhou a Copa Sul-Americana naquela época, né? Mas o Ney foi meu aluno, foi meu atleta, foi meu capitão. E realmente aconteceu essa cena na época, né? E foram os 12 pro campo? Como é que foi? Teve que... Pô, aí tira lá do quadro lá, fichinha, pô, cara, você espera um pouquinho aqui. Eu falei, ô Ney, eu só não vou te sacar. Que foi você que... Capitão, né? Fica um pouquinho mais difícil. Ney Franco é uma boa. Trazê-lo aqui, ver se coincide a... Né? As tem portas muita estão história. bem-vindo, vamos aí lá, pro Ney. Ney. É isso aí. Sempre bem-vindo aí no Manos da Bola. E aí agora, o Heitor vai soltar a vinheta aí. Chegamos à hora do quadro
Tabelinha com os manos. Opa, Tá vambora. preparado? Ó, vambora, né, pô? Vamos que vamos. 4 tabelinha com os manos é muito bom, é muito irreverente também. E é um desafio. Vamos lá. O Próspero vai escalar pra gente. É simples, bem simples. Nossa. Simples. Tá mole. Os 11, né? O top 11 aí, do goleiro ao centroavante e até a comissão técnica da história aí da seleção brasileira. É uma moleza, né? Pode variar épocas. Da Claro. história. Até porque a gente Fica tem à que considerar, vontade. né? Aquilo que a gente viu, né? E eu vi o Brasil ser campeão em 70, né? 94, 2002, né? A brilhante seleção de 82. É muito difícil você colocar 11 em campo, né? Outro dia eu vi o Ronaldo Fenômeno, tem um vídeo dele aí no Instagram, que o Ronaldo escala os 11, né? Sim. E ele só coloca atacante no time, né? Vai deixar craque de fora? Cara, eu considerando assim essas 4, principalmente essas 4 Copas, 70, 82, 94 e 2002. 82 a gente não ganhou a Copa, mas Era sensacional. sensacional e, né? Mas eu considero assim, o goleiro seria o Tafarel. Com todo o respeito que eu devo ao Marcos, Sim. excepcional goleiro. O Félix foi muito contestado na época, em 70, né? E o próprio Valdir Pérez em 82, né? Sim. Mas o Tafarel foi muito decisivo, inclusive, na final, né? Pegou 2 pênaltis, 2 né? pênaltis, E o 94. Tafarel, poxa vida, né? Pra mim é o goleiro, é o Tafarel. Lateral direito, poxa vida, nós tivemos laterais direitos fantásticos dessas seleções, né? Leandro, 82, né, Leandro. cara? E Craque. Cafu, pô. Né? Levantou o troféu, né, cara? Último capitão, né? Último capitão. Penta. Mas eu vou de Carlos Alberto Torres, porque Do Tri? do Tri, porque fez o último gol contra a Itália, né? E era um lateral muito moderno, né? Daquilo que a gente quer hoje de um lateral, né? Já tinha lá atrás. Lateral zagueiro, lateral meia, lateral ponta, né? Na verdade, é lateral ponta, não é quem faz o 4º gol, né? Isso. E um golaço. Eu vou de Carlos Alberto Torres, cara. A dupla diária, cara. Eu gosto muito do Piazza. O Piazza era um volante, um meia, né? Que foi adaptado como zagueiro ali em 70, né, cara? Mas a gente não pode desconsiderar, né? O que o Aldair fez na Copa de 94. E o Roque Júnior, Em 2002. 2002, cara. Eu acho que são 2 zagueiros, né, cara? Acho que os dois, eles conseguem representar bem. Então seria Roque Júnior? E o Aldair, E até Aldair. pela qualidade que os dois tinham de sair jogando, né? Tudo aquilo que hoje a gente preza dos zagueiros, né? Lateral esquerdo é difícil, porque o Júnior, poxa vida, né? Leonardo, né? Jorginho. Lateral esquerdo eu ficaria com o Branco, cara. Aquele gol que ele faz contra a Holanda, 94, né? 3-2. aquele gol contra a Holanda, ali nós classificamos, né? Foi quase que um gol do título também, né? E o Branco Roberto Carlos, então... E o Branco é muito representativo pelo que tá fazendo pela seleção brasileira, Também. né, cara? Para as passagens dele, tá lá hoje, inclusive, Até na hoje. CBF. Mas é o Branco. Acho que eu ficaria assim, né? Tafarel, Carlos Alberto Torres, Aldair, Roque Júnior e Branco. Agora, do meio pra frente é uma Massa, dificuldade hein? danada, né, cara? Agora que ficou fácil. É muito complicado, né? Mas você tem representativo mesmo, cara. Porque você tem que ir lá. Você tem que recorrer a 82, o Gerson. Não pode ficar de fora desse meio. Aqueles lançamentos precisos, né? Aquela bola longa do Gerson, né? Que a gente acha que quebrar a pressão é só driblar, né? Não. É só um passe curto, um passe entre linhas. Mas o Gerson tinha um passe longo maravilhoso, né, cara? Sensacional. E ao lado dele ali, cara, o Falcão, né? Pela elegância, né? Por Falcão. tudo isso aí que a gente quer. Falcão, Gerson ali, cara. Aí não tem Que jeito. dupla, hein? Porque o Pelé tem que estar ali, né? Ele é o concurso. Acho que qualquer um que escalar a seleção vai ter Pelé. Aí não tem como. E aí eu terminaria esse meio ali, porque ele era um meio tostão, pelo brilhantismo, pelo grau de inteligência, um jogador fora da caixa, já naquela época lá de 70, e o Tostão tem que estar aí, né? E aí os dois que decidiram Copa mesmo, né, cara? Como é que eu vou deixar Romário de fora? Baixinho. E como é que eu deixo o Ronaldo Fenômeno de fora? E olha que nós estamos deixando gente aí Muita fantástica, coisa. mas eu vejo assim, tudo na vida tem que ter critério. Eu tô tendo os meus critérios. Então por isso que eu cheguei aí. Tafarel, Carlos Alberto Torres, Aldair, Roque Júnior e Branco, Falcão, Gerson, Pelé e Tostão, Ronaldinho Fenômeno e o Romário. Treinador.
O treinador, eu vou ficar com o Tele Santana. Acho que o Tele foi muito injustiçado num dado momento. A seleção de 82, se você perguntar pro Guardiola qual é a referência dele, ele fala isso quando termina o jogo do Santos com o Barcelona no Mundial, do 4-1 do Barcelona, ele fala isso. A minha referência sempre foram vocês. A minha referência sempre foi a seleção de 82. Em Viçosa, nós trouxemos o Zé Guilherme, que hoje é professor lá da Universidade do Porto, mas foi muito tempo do Porto, né? O Zé Guilherme abriu a palestra dele lá em Viçosa, colocando a seleção de 82. E falou, essa foi a referência. Então o Tele, por tudo que ele fez dos clubes, bicampeão mundial com o São Paulo, né? Campeão brasileiro com o Atlético Mineiro. Então o meu treinador seria o Tele Santana. Desbancando não, mas assim, na frente do Zagallo. Sim, o Zagallo foi muito importante porque ele conseguiu congregar 6 jogadores, o próprio Piazza também, ele 70, conseguiu né? achar o lugar para todo mundo ali, dar função para todo mundo. Mas eu ficaria ainda com o Tele Santana. Para uma seleção que se é que o futebol, eu sempre digo isso, futebol não tem justiça. Sim. Futebol tem mérito, meritocracia. E a seleção de 82, lamentavelmente, ela não teve no momento ali o mérito que o Paolo Rossi teve e a seleção da Itália teve. Que, aliás, diga-se de passagem, se comete uma injustiça muito grande com a seleção da Itália de 82, que era uma brilhante seleção. Sim. Então o Tele Santana seria meu treinador. Preparadores físicos, eu vou fazer uma homenagem a 3 preparadores físicos. Porque nós tivemos preparadores físicos brilhantes também, né? Mas eu vou com o trio de 70, porque eles foram muito importantes naquele dado momento. Até porque o México, a questão da altitude. Isso. Então ali o Admildo Chirol, o Cláudio Coutinho e o Parreira, que eram os preparadores físicos. Isso. E eu vou fazer justiça aqui ao professor Lamartine Pereira da Costa. O professor Lamartine foi meu professor no doutorado na Gama Filho aqui no Rio. E o Lamartine foi o profissional que, junto desses 3, eles conceberam o treinamento na altitude, na época. Mas eu iria fazer essa homenagem ao Parreira, né? E ao Admildo Chirol, o grande Cláudio Coutinho. Sim, né? É a referência. Que faleceu de forma tão cedo, né? Treinador de goleiros, cara. Pegaria aqui o Wallace, que foi treinador de goleiros, né? de 94. Sim. Foi do Botafogo, foi do Fluminense, né? Sim. Excepcional treinador de goleiros, né? E o que mais? E agora... Auxiliar. E um auxiliar técnico. Auxiliar técnico tem que fazer uma homenagem ao Zagallo, né? De 94. Ai, juntando essa dupla? Cara, imagina Tele e esses Zagallo? 11 com Que essa isso? comissão. Que isso. Rapaz, ia ser brilhante, né? Nossa. Se a gente pudesse juntar aí. Mas parabéns, uma seleção aí, que não é fácil você escalar, né? Tantos Não só escalar, craques. mas também dizer os critérios, né? Isso aí, deixa claro os critérios. Parabéns aí. Excelente. Passou no teste do Do Mano da Bola, bateu a com tabela. êxito aí, Foi. né? Matou no peito e fez Fez um o golaço. gol. Excelente. E a Agora- galera aí também, ó, depois compartilha aí, comenta aí o que vocês acharam dessa escalação do Paoli. Que, por sinal, acho que tem comentários, mas eu particularmente, assino embaixo, tô dentro dessa escalação. E é difícil, Agora, né? Deixar Zico de fora, Com Jairzinho, certeza. Rivelino, Muita né? gente. Ronaldinho Gaúcho, Garrincha. Rivaldo, Kaká, Garrincha, né? Didi. Muita gente. Mas como é que você deixa esse povo todo de fora, né? Mas eu tive o critério das Copas que eu vi, né? E principalmente porque o problema todo é esse, né? Numa região do campo ali, né? Do Pelé, né? Do Tostão, do Ronaldo Fenômeno, do Romário, onde você teve jogadores brilhantes ali. Mas tem um banco de reservas, né? A seleção Sim, isso que eu ia só falar. apenas os 11. Não dá pra ter só os 11. Leva essa galera ali pra entrar no segundo tempo. Ainda teria a lista dos outros, que são 40, né? Isso aí. E vai ficar a gente de fora ainda. Verdade. E a gente aqui vai comentar agora de algo que a gente até falou bem por alto, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Qual a sua opinião sobre a importância do futsal, né? Nessa formação do atleta, né? Até ele chegar no campo e ir pro profissional. O que agrega o futsal? São 2 modalidades que têm as suas especificidades e são modalidades diferentes. Sim. Elas estão no bojo, né, dos jogos esportivos coletivos, como o handebol, como o basquete, né, como o polo aquático, né? Mas são modalidades diferentes. Sim. Mas o futsal
talvez até por uma questão, é muito mais fácil você achar uma quadra do que um campo, né? E o futsal tem a questão do tamanho do espaço que ele é jogado. Uma quadra de 40, 37 metros, por 20, 18, 17 metros, 15 metros, né? Então, começa pelo tamanho do espaço. Segundo, pela relação do número de jogadores, que é um jogo de 5. Então, tudo isso que nós falamos anteriormente aqui, que o jogador de futsal, ele tem que ser defensor, ele tem que ser meia, ele tem que ser atacante. Sim. O tempo todo. O tempo inteiro. Pega muito na bola, né? Aquelas figuras geométricas do futebol, porque o futebol é um problema geométrico. Tem 3 figuras geométricas importantíssimas no futebol. Os triângulos, os losangos e os quadrados. Se você pensar bem o jogo, ele vai se desenvolvendo a partir dessas figuras geométricas. Né? E o futsal, ele dá a noção disso. Né? Imagina na hora que você tem na saída de bola, você tem um fixo ali, o jogador central ali na defesa, você tem o pivôzão lá na frente, no centro, e você tem os 2 alas abertas. Você formou a figura do losango. Exatamente. O triângulo, o tempo todo, ele se forma. E o quadrado também. Na hora que você sai você opta por sair em 2. 2-2, e né? que você abre os 2 lá, né? São as figuras geométricas que vão se formando, né? Essa questão muito importante do jogo, que tem comportamentos que são inerentes a qualquer idade, a qualquer manifestação do jogo. Quando eu perco a bola, eu tenho que tentar recuperar a bola. Sim. E quando eu perco a bola, quanto mais rápido eu recupero a bola, melhor. Ué. Então tem um comportamento que a gente usa muito hoje, que é o perde-reage. Isso no futsal é inerente ao jogo. O tempo inteiro, né? Recupera a bola, tira da pressão. E circula a bola. Tira daquele setor que você recuperou. Isso. Quebra de pressão. Viajar juntos. Né? Porque no futsal é isso. Você vai embora pro ataque, chegou lá, desce todo mundo, vem, volta todo mundo. Né? Então o futsal tem alguns elementos, alguns comportamentos, alguns conceitos, algumas ideias do jogo que são muito importantes para o jogo do campo. Porque eu sempre fui favorável em todos os clubes que eu passei. O Vasco, eu fui o responsável lá junto com o Brasil, com outros profissionais lá, o Toninho Barroso, o Marcos Patinho, né? Com os profissionais João Marcos, o Júnior, o Caio Degani, o Tiaguinho, né? O Leandro Medalhas, o Beto, todos de nós trazermos o futsal do departamento infanto-juvenil para o departamento de futebol de base. Unificou, e né? fazer aquela unificação, aquela fusão. Só que a gente tinha a seção do futsal e tinha a seção do campo. Isso. Porque eu estava formando jogador por futebol de campo. Então era necessário que ele tivesse essa vivência do campo. É claro que 7 anos, 8, 9 anos de idade, ele vai fazer 2 sessões do futsal lá e uma só do campo. Né? Ele vai competir lá no futsal. Na medida que as idades vão avançando, ele vai fazendo mais o campo, até chegar na inversão. Isso. Ali com 12 anos de idade. Que ele passa a fazer uma sessão do futsal e está fazendo 2, 3 do campo. E ele vai numa progressão, porque ele vai jogar o futsal e vai jogar o futsete até os 9 anos de idade. Ali com 10, 11 anos de idade, 12 anos, ele vai fazer o jogo de 9. Ali com 13 anos, ele vai fazer ele vai fazer o jogo de 11 já. Uhum. Então, é uma progressão. Então, veja bem que o futsal, ele é um instrumento, uma ferramenta das mais eficazes no processo da captação, da oportunização, da questão do futsal, de você encontrar muitas quadras nas escolas, nas comunidades, né? Sim. Então, o futsal tem esse lado. Agora, se é para formar jogador para o campo, nós precisamos tão logo já ter a experiência do campo. Até porque o futsal, ele te dá muita visão do jogo curto. Sim. E na hora que você vai para o campo, no jogo de 7, ele já te dá uma visão do jogo, do olhar longe, sim, do olhar um pouquinho mais para frente. Entendeu? Perfeito. Com certeza também, assim, contribui muito para essa questão da tomada de decisão, justamente por ser uma modalidade mais dinâmica. A interação ali é um movimento constante o tempo todo. Então, isso daí facilita muito. Tanto que tem muitos clubes também europeus que trabalham muito a parte ali da triangulação, espaço reduzido, treina muito espaço reduzido, né? Que também contribui bastante. Maravilha. E aí, chegando aí nos nossos momentos finais, né? Passou rápido. Conta pra gente, pro público aí,
nesse atual momento, quais são os objetivos do Próspero? Quais são os seus sonhos ainda, sejam pessoais, profissionais? O que é que o Próspero almeja aí para o seu futuro, seja a curto, médio, longo prazo? Como é que está a visão do Próspero hoje? Olha, eu sou muito agradecido a Deus, às instituições e às pessoas. Na vida a gente vai alcançando os nossos objetivos e há um ledo engano de que eu quero atingir o topo. O topo dificilmente a gente vai alcançar e chegar lá. E mesmo que um dia você consiga chegar lá, porque você pode chegar lá de diversas formas, né? Fazendo poderiam pegar de helicóptero e me colocar lá no topo da montanha. Eu cheguei de helicóptero. Enquanto o outro não. Ele teve que ir lá no pé da montanha e teve que ir galgando, teve que ir subindo a montanha com as dificuldades, choveu, sol quente, né? A forma para você poder escalar ali, as dificuldades que você foi encontrando. Então, o gostoso da vida é isso, né? E ao longo desse percurso, você vai encontrando instituições e você vai encontrando pessoas. Eu sou muito grato às muitas instituições que eu tive na minha vida e continuo tendo, né? E as pessoas que eu fui encontrando na minha vida e que foram me empurrando, que foram me dando a oportunidade, que foram me ajudando, aqueles que foram trabalhando junto comigo, sabe? Então, sou muito grato. Por onde eu passei, eu procurei sempre contribuir para que as pessoas também pudessem ter a sua trajetória. Sim. Né? Então, eu diria que hoje, em termos de projeto de vida, é continuar fazendo isso. Por onde eu passar, por onde eu estiver, né? É poder continuar contribuindo para que as pessoas sejam melhores, para que elas possam também ir atingindo, né, as suas metas, seus objetivos, né? E é isso, eu acho que é um sentimento muito importante que qualquer pessoa tem que ter e jamais nunca ela deve abandonar esse sentimento, que é o sentimento da gratidão. Tem que ser grato. E quando eu digo gratidão, é gratidão às instituições, gratidão às pessoas, sabe? Sim. E eu sou muito grato, repito, a pessoas, as inúmeras pessoas que me ajudaram, que continuam me ajudando, e as inúmeras instituições que eu passei, sabe? Muito grato a todas elas que me ajudaram tanto nessa vida. Sensacional, né? Esse sentimento, né, de gratidão, você de fato ser grato, eu acho que é o ciclo que todo ser humano, né, de alguma forma, cada um dentro do seu entendimento, deveria ter. Porque a gente não constrói nada sozinho, a gente não consegue fazer nada sozinho, seja em âmbito profissional, familiar, e também qual seria a graça de fazer alguma coisa, de falar, não, fiz sozinho, consegui sozinho. Eu acho que, de verdade, pelo menos para mim, não teria qualquer proveito de você falar, não, pô, esse cara me ajudou, esse aqui, poxa, me ensinou, esse aqui me pegou na mão quando eu estava nas maiores dificuldades. E se hoje eu cheguei aqui, eu sou quem sou, independente de cargo, de função, eu devo muito a essas pessoas, devo muito a Deus que me deu força, que me fortaleceu ali nos momentos de dificuldade, a família, que é tudo um conjunto, né? Então, muito legal, né, esse teu sentimento de gratidão e melhor ainda que você não vê assim esse crescimento de uma forma somente prosperar financeiramente, prosperar na minha carreira, né? O melhor de tudo é que você vê esse sentimento que é o que todos nós seres humanos temos que ter dentro da gente, que é a gratidão, que é a questão da união, que é a questão do servir, né? O que a gente tem falado aí desde o início. Então, formar pessoas. Na verdade, isso daí já está no DNA, né? No seu DNA, e o que tem que estar dentro de cada um de nós. Formar seja como cidadão, seja como profissional, principalmente como cidadão, como ser humano, que quando a gente tem um caráter bom, a gente pode ter certeza que as demais coisas se acrescentam na nossa vida. Então, assim, a gente fica muito lisonjeado de conhecer mais ainda de perto a sua trajetória, ainda que a gente já estivesse acompanhando o seu trabalho. Eu digo por mim, né? Ali pelo Instagram, pelas redes sociais, agora tendo o privilégio de conhecer você pessoalmente. Então, gratidão, né, por conhecer você e que a gente venha ter muito mais oportunidade de estar tendo essa troca, de estar aí
se formando, né, um ao outro, né, compartilhando, e a gente só tem a agradecer mais uma vez e que a gente venha ter mais oportunidade aí de compartilhar com você. Como a Simone falou, né, foi muito legal, foi gratificante receber você aqui hoje, Próspero, no Manos da Bola, nesse projeto que nós iniciamos, que ainda é recente, né? Verdade. E eu falei, foi cara, esse ano que começamos. Que legal, poxa, o Próspero, né, com tantos compromissos, com tanta coisa para resolver, tanta responsabilidade, chegou de viagem agora, tive que ir lá encontrar o Próspero no aeroporto, vamos lá. E, poxa, muito grato, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje no Manos da Bola, de verdade. Foi um episódio sensacional, tá um pouquinho aí, conhecendo um pouquinho mais, como ela falou, da sua trajetória. Eu já conheci um pouco, a gente esteve trabalhando junto durante um período no Vasco, mas tantas histórias, né, tantas coisas aí, tantos aprendizados, e as portas vão estar sempre abertas para você aqui no Manos da Bola, Próspero. Muito obrigado, Simone, Felipe, pelo convite de estar com vocês aqui no Manos da Bola. Como eu disse aqui antes de começar o programa, né, eu vejo que esses canais que nós temos hoje, para a gente poder comunicar, para poder propagar, né, difundir as experiências, né, das pessoas, né, são canais dos mais importantes, dos mais eficazes, né? As pessoas hoje, elas querem isso, né? E ouvir, elas querem, sabe? Então, são conteúdos importantes, sim. Mas foi aquilo, eu vou me remeter lá no início da minha fala aqui. Qualquer profissional que possa passar por aqui, em qualquer outro canal, né? Nós trazemos as nossas experiências, as nossas vivências, nós trazemos as nossas verdades, que são relativas. Sim. Porque eu mesmo tive essas experiências de estar num clube e de ir para o outro. De chegar lá e dizer o seguinte, aqui não vai dar para colocar 100% o que eu fiz nesse. Aqui eu vou ter que adaptar a realidade daqui. Então, assim é a vida. É o cuidado que nós temos que ter em determinados momentos de nós abrirmos mão das nossas convicções, daquilo que nós temos como verdade e de não aceitar, né, que o outro também ele tem uma verdade construída. Sim. Porque ele tem também uma experiência, ele tem um conhecimento que foi sendo construído. Por isso que eu sempre coloco, até para encerrar aqui a minha fala, que não existe saber menos nem saber mais. Nós temos saberes que são diferentes. Então, em qualquer espaço que você esteja, não vai ter uma pessoa que vai sentar aqui à mesa que ela não tenha nenhum saber. Ela com certeza poderá ter um saber que você não tem. Sim. Então, por isso que muito cuidado, principalmente no meio que nós vivemos, que é o meio do futebol, que é um campo minado das vaidades, dos egos, né? Que nós temos que tomar muito cuidado, porque nós temos que considerar isso. Nós temos saberes que são diferentes. E nós temos que considerar os saberes de todos. Maravilha. Com certeza. E aqui também a gente vai deixar um espaço para o Paoli também divulgar a rede social dele, que, por sinal, vai ter muito a agregar. Galera aí, você começa a conhecer mais ainda, que isso aqui foi só uma pincelada, uma pequena pincelada de toda a trajetória que o Paoli tem aí para poder contribuir para a gente como um todo, seja você que é praticante de esporte, seja do futebol, seja como um todo, mas isso é para a vida, né? A gente carrega as experiências para a vida, então, Paoli, fica à vontade para poder divulgar a sua rede social para a galera. Não, eu tenho utilizado o Instagram até muito... Tem hora que eu vou lá e coloco que eu tô comendo a moqueca capixaba lá, e que eu tô fazendo um bom churrasco, uma boa picanha, né? Bom. Que faz parte também, sim, né? Claro. Diz assim, eu não tenho Instagram, porque Instagram, aqui lá, só divulga coisa boa. Eu quero ver alguém divulgar coisa ruim lá, né? Eu costumo dizer o seguinte, é claro que vai divulgar coisa boa. Eu vou divulgar que eu tô no churrasco, que eu vou divulgar que eu tô comendo a moqueca, pô. Eu vou divulgar o quê, pô, né? Até porque, graças a Deus, né? Sim. Os momentos têm sido muito mais... bons, né? Mas eu vejo que nós temos essa responsabilidade também. O meu Instagram eu tenho utilizado para muitas postagens de conteúdo. Sim. Sabe? E tenho colocado muitos conteúdos. E então o meu Instagram está lá à disposição. É o Prof. Paoli, né? Isso aí. Visita Paoli lá que tem muito conteúdo lá interessante. Muita coisa boa, galera. Isso aí, galera. Então já começa a seguir lá o professor Paoli, que com certeza vai ter muito a agregar. Já agradecemos a vocês aí por estar conectado com a gente, por estar junto com a gente. E a gente só tem a agradecer por toda essa trajetória que vocês também têm estado aí junto conosco. E agora a gente vai fazer aquilo que você já sabe. Prepara aí, hein?
Valeu, galera. Obrigado aí, mais um episódio com Manos da Bola. A gente passa a bola pra vocês, mata no peito e mete gol. Valeu? Tamo junto.